eu vou mostrar para vocês também o que acontece em termos de ressonância, né, magnética, quando é tocada uma Ave Maria de Gounod. Então aqui embaixo fica a igreja, então olha a egrégora formada, porque pensamento é som, é vibração, é cor, tudo forma egrégora, gente. Não é só o lado bonitinho, né? Vamos dizer assim. Aqui é o Wagner. Percebam o tamanho da construção e o tamanho da emanação de uma música do Wagner. Isso tem que ficar muito claro, gente. Tudo que a gente pensa emite ondas de vibração. Então vai chegar um tempo que não dá mais para esconder nem o que você está pensando. Será visível. A partir do momento que a gente desenvolver a clarividência, automaticamente os pensamentos serão vistos. Então temos que ficar esperto, né? Procurar sublimar, procurar cada vez mais pensarmos de uma forma elevada, pensarmos de uma forma fraterna. A gente acha, né, que pode botar as coisas para debaixo do tapete, mas isso é uma pura ilusão. Quem é vidente, quem é clarividente, vai perceber aquilo que você está pensando. Vamos falar sobre o plano mental. Ele está dividido em mental concreto, que são os 4 subplanos inferiores, mais o mental abstrato, que são os 3 subplanos superiores. O mental concreto, ele é um corpo constituído de forma. Então, qual é a forma do corpo mental? É como se fosse um ovo. Ele vai além do nosso corpo físico. Ele não é a aura, ele é o corpo mental. Então ele ultrapassa um pouco tanto o astral quanto o corpo físico. Está intimamente ligado com a alma animal. Nós viemos do reino animal. Assim sendo, para o homem que ainda não conseguiu um certo nível dentro da evolução, ele está muito próximo do animal. E como animal, ele não tem essa capacidade de perceber o eu da personalidade. Esse eu que identifica a individualização. Então, por estar muito próximo do reino animal, ele se sente isolado dos demais. Ele não enxerga a unidade, ele está acima daquilo que os sentidos podem alcançar. Então ele vive de uma forma até que animalesca, porque ele não tem esse corpo ainda desenvolvido. Outra coisa que a gente pode estar dizendo, que essa distribuição ovalada dentro do corpo mental, por ser recente, por ser, vamos dizer assim, para uma pessoa que ainda não conseguiu um certo nível de evolução, ele pode apresentar uma forma meia de nuvem. É como se fosse um nevoeiro. Ele não é totalmente uniforme, tá? Esse corpo, ele fala simultaneamente por meio de cores, sons e formas, de modo que um pensamento completo ele é transmitido sob uma forma, né? É como se ele aparece como uma imagem colorida e musical, porque o pensamento é vibração. Então, em cada encarnação, o homem se desenvolvendo, é ele que aumenta, né, esse corpo em volume à medida que ele evolui, à medida que ele está aqui para aprender. É no mental que os pensamentos têm a sua origem. Isto é, o corpo mental, ele constitui o agente do pensamento. A consciência, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é que dá o título de eu. Então, quando ele tem uma mínima consciência, ele começa a se diferenciar do animal, porque o animal também tem o corpo mental. Porém, no animal, esse corpo mental é incipiente, está em formação, não está pronto ainda. Então, quando o homem ingressa dentro do reino humano, ele começa a desenvolver esse corpo. Então, ele vai ser assim manifestado como se fosse uma forma meio disforme. E dependendo do que a gente pensa, também vai aparecer como se fosse um borrão.
energético, sem uma forma definida. Então, quando a gente está profundamente preocupado com uma situação, a gente emite formas, a gente emite um colorido no pensamento. Nós temos que aprender a desenvolver o raciocínio e não receber tudo de fora. Então, dependendo do teu esforço, cada vez mais esse corpo vai ganhando uma forma ovalada e brilhante com o passar do tempo, né? Então temos que aprender a pensar por nós mesmos. A criação, ela também é mental, num plano mais baixo, né? Nele é que se inclui a memória e a imaginação. Então, a gente, quando para pensar alguma coisa, a gente vai arquivando tudo que a gente absorve como conhecimento e começa a imaginar. Então, à medida que você começa a pensar, você vai registrando dentro desse corpo. Lembra que nós comentamos que tem um átomo permanente em cada corpo? Então, fica registrado na nossa memória tudo que a gente vai arquivando e conhecendo e registrando. E aí, num determinado momento, você começa a imaginar. Isso é uma forma de ver que você está evoluindo, porque você está pensando por você mesmo, né? Essa criação, ela vai acontecendo lentamente. Então, nós temos que ter a noção de que a origem do pensamento não está no cérebro. Muitas pessoas acham que dentro da nossa cabecinha é que está o corpo mental e o pensamento. Não é assim, tá? O nosso cérebro tem a função como se fosse o computador. Ele vem a ser o quê? Um hardware. Ele só é o equipamento para a gente poder deixar rodar o pensamento. O pensamento, ele vem do coração. A energia da mente, da razão, está no coração. Coração não como sentimento, como razão. Então, a nossa mente é uma energia subjetiva. É onde estão todas as informações, os arquivos, os programas. Então, todos os nossos pensamentos ficam arquivados num átomo permanente do corpo mental. A mente, ela é o espírito se manifestando no corpo mental. A consciência é uma outra coisinha, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É no corpo mental que a gente vai desenvolver o raciocínio lógico, porque esse corpo mental, ele deverá ser desenvolvido com muito esforço. A gente tem que se dedicar. Quando a gente fala, vai ler um livro para ajudar a tua evolução, a maioria das pessoas não estão tendo mais esse tempo. Quer dizer, não se arruma mais esse tempo para se dedicar àquilo que de mais precioso tem, que é a própria pessoa. Hoje em dia, as pessoas não estão voltadas para esse reconhecimento do corpo mental. É tanta informação e nenhum aprofundamento sobre essa informação recebida. Então, muita coisa passa despercebido dentro desse processo. Até eu marquei aqui uma fala de Bernard Shaw. Ele diz o seguinte, que a capacidade de saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada. Então é bem isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Desenvolver esse corpo vai exigir de você a concentração. Então você tem que passar por esse processo de se concentrar numa leitura, num trabalho, alguma coisa específica em que tua atenção está todinha voltada para aquilo. E quando a gente está com problema, é mais fácil buscar a solução fora da gente. A gente não para analisar o problema que está ocorrendo com a gente. Então é muito mais cômodo buscar qualquer coisa para se livrar daquele problema. Então, para a gente poder desenvolver esse corpo, é necessária a concentração. A segunda coisa que é necessária é a meditação. Então você tem que achar dentro de você esse corpo e começar a observar e focar naquilo que você está pensando. Então a tua mente, ela não pode ficar dispersiva
você tem que ter um foco. Você tem que começar a perceber que todo o resultado vai depender da tua ação em buscar a solução. Aí você trabalha com a meditação também. Então, se você tem Deus dentro de você e faz parte de todo essa estrutura, então tem sim que buscar a solução dentro de você e não fora de você. Então, de tanto meditar, você vai dominando o teu corpo mental. E dominar o teu corpo mental é fundamental, porque não se chega a descobrir quem você é se você não tiver esse domínio do teu corpo mental. Então, antes, dominar o emocional, dominar o físico, dominar o mental. Aí você tem condições de ter respostas, de ver saídas para os teus problemas. Aí você vai estar mais paciente, inclusive com você mesmo, vai buscar cada vez mais se especializar nesse autoconhecimento. Então, buscar essa compreensão de como funcionamos é fundamental para a gente se harmonizar. Se harmonizar com o quê? Primeiro conosco mesmo, depois com tudo que está ao nosso redor. Então, não percam tempo, tá certo? No próximo vídeo, vamos dar um passinho a mais, né? Sobre o corpo mental abstrato, e aí nós vamos também dar conceitos, o que é o Devakan, o que é esse corpo causal, o que é a mônada, o que é a trindade. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando um pouquinho mais sobre o nosso corpo mental e os outros corpos superiores. Então, depois de tudo que nós falamos sobre os nossos pensamentos, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Existe uma literatura chamada Formas de Pensamento. É um livro do Leadbeater. Então, como eu comentei com vocês, o nosso pensamento ele vai emitir formas, emitir cor. Então, é interessante a gente perceber, eu vou dar um exemplo disso. Isso é uma pessoa ignorante, tá vendo? É o desenho. Então, a gente sabe que a pessoa, pela cor, aqui também existe o medo e o egoísmo, tudo junto. Então, é essa forma emitida quando a pessoa está com medo, quando a pessoa ignora as coisas, quando ela não tem a capacidade, né, de perceber o outro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que tudo que a gente pensa, existe uma forma. Uma forma vai ser vista por pessoas que têm a clarividência, por exemplo. Vamos pegar um outro aqui. Aqui já é o pensamento embaixo de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que é um teósofo, de uma pessoa que tem uma profunda simpatia pelo semelhante. É uma pessoa que tem ideias sublimes. Então ela vai descrever esse desenho aqui. Então tudo que a gente pensa, a gente emite uma forma. Vamos pegar um outro. Esse aqui é de terror e egoísmo, tá? É esse aqui, ó. Terror e egoísmo. Então vocês veem que a tonalidade é aquele cinza, né? Escuro. Em cima é uma pessoa com ira. A ira já vai ser um pouquinho mais avermelhada, né? Aqui do lado é uma pessoa avarenta. Então ela quer tudo para ela, né? Então o pensamento dela é em tirar dos outros. Aqui em cima é uma pessoa que tem cobiça, egoísta, uma pessoa fraudulenta, tá? Então ela quer também tudo para ela, já numa cor acinzentada, né? Mais acinzentada. Quer ver uma pessoa com muita raiva, ciúmes, cólera? É uma forma horrível de se ver. A gente vê que nem chifres, né? Saindo do pensamento da pessoa, tá? Aqui em cima é uma pessoa que demonstra um ciúmes excessivo, tá? Também é como se fosse um chifre, né? Já numa outra cor. Aqui também a cólera, a pessoa fica com raiva, muita raiva. Tá vendo?
É muito interessante esse livro, porque ele dá ideia, né, de como a gente se comporta. Esse também é um excesso de raiva, de cólera, de egoísmo, né, de uma explosão de ira. É horrível, certo? Vamos ver uma coisa mais sublime, né, para compensar. Então aqui já é um amor por toda a humanidade. Então uma pessoa que sente amor pela humanidade, ela vai emitir como se fosse uma estrela, e ela invoca forças superiores. O amor é descrito aqui no meio, tá vendo? É muito interessante. Em cima, uma pessoa que está meditando. Meditando baseado, ou a força, a âncora dessa energia é o cor-de-rosa bem forte. É muito interessante. Aqui já é uma pessoa que vai emitir um símbolo. Nós vamos falar sobre esses símbolos no mental abstrato. Então é muito interessante a gente perceber que dentro do corpo mental abstrato, a linguagem do mental abstrato, ela é todinha simbólica. Então a gente vai falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, na paz. Beijo no coração. Fui.